Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal És o Leão do Mar. Vamos falar mais um pouquinho das últimas notícias do Santos, em especial sobre essa entrevista do Galo que foi nessa tarde e noite na Rádio Transamérica. Muitos detalhes, deu muita informação, principalmente em relação às contratações que o Santos tem feito. Falou de Paulo Brax, falou de torcida, falou de bastante coisa. Eu vou fazer algumas pontuações aqui, que eu fiz algumas anotações, tá? Sobre essa entrevista, tá? A primeira questão foi que o Galo disse que um dos objetivos da temporada foi alcançado, que era o Santos estar no bloco da frente da Série B, tá? Ele não fala do Santos estar em primeiro, ele fala do Santos estar no bloco da frente, ou seja, se o Santos termina o primeiro turno em quarto colocado, já estava no objetivo do clube. Isso foi Alexandre Galo que falou, tá? Eu venho do nível da Série B, ele nem estava falando desse negócio de ser campeão, mas o Santos tem que ser campeão da Série B, porque o nível é muito baixo. É até uma vergonha o Santos ser vice-campeão dessa competição. De tão ruim que é, tão baixo que é o nível técnico. Então ele falou dessa forma, o Galo. Eu entendo desse jeito, tá? A segunda questão foi o Billy Arce. O jogador já tem Santos, como todo mundo já sabe, já fez os exames e tal. Só falta a questão documental, parte jurídica. De resto tá tudo certo, já é jogador de Santos, como todo mundo já tinha falado, tá? Falou também, ele citou que foi uma surpresa, né? Que quando o jogador chegou, que o empresário fez algumas exigências a mais sobre a questão do Monte Caldas, mas que houve ali uma resolução do problema que estava acontecendo e o Santos contratou o Billy Arce. O Fabiano Fará, que tem o seu canal, né? Fez uma pergunta sobre o Wendel, ele fez bastante perguntas sobre contratações. Sobre o Wendel, jogador do Porto, que é do Porto B, inclusive, era ele jogador do Flamengo. Sobre o Wendel, ele desconversou, tá? Ele desconversa sobre a questão do Wendel e ele emenda dizendo que o Santos está com 29 jogadores aí, ali não impede contratação, mas 29 que o Santos está analisando, que o Santos está indo atrás, que o Santos está tendo informação. Ele quis dizer sobre isso, tá? Sobre o Renan, ele desconversou sobre o Renan, porém o setorista Lucas Costa no seu Twitter acabou de postar que inclusive treinou com os jogadores hoje, o Renan. Então assim, praticamente o jogador já é do Santos, né? Agora o que é complicado, a gente tem que entender assim, o Renan vai vir por 6 meses. O jornalista Anderson Laria, no seu canal, grande Anderson Laria, um grande abraço, deu a informação que chegou a ele que pode ser que o contrato do Renan seja de 1 ano e meio, tá? 1 ano e meio. Aí eu começo a me preocupar. Como que será que é esse contrato? O valor é muito alto? Não sei. O Santos realmente precisa de um goleiro reserva pro Brasão. Se o Santos acontecer um problema com o Brasão, o Santos tem o Diógenes, inclusive, nessa entrevista, um pouco lá mais pra frente. Eu tô fazendo meio que na ordem cronológica do que ele tava conversando ali. Ele fala sobre a questão do goleiro e que o Santos, há necessidade. O Calil fez essa pergunta e ele disse que há necessidade mesmo do Santos ter um goleiro. Ou seja, o Santos vai ter o Renan realmente, já que o cara tá treinando, né? Apesar dele ter desconversado. Ele disse, inclusive, que essa semana vai ser decisiva em relação às contratações. Diz que vai ser decisiva as contratações. Sobre o Vargas, alguns jornalistas, setoristas dizendo que o Santos procurou o Vargas, fez proposta. E sobre o Vargas, o Galo foi categórico, dizendo que o Santos não procurou o atleta, não fez proposta e não procurou. Do Wendel e do Renan, ele desconversou, é diferente. Aqui ele disse, bem de forma incisiva, que não fez proposta ao zagueiro Vargas, tá? Vargas, que é aquele zagueiro que chegou o ano passado no Santos, fez os exames médicos e o Santos disse que ele foi reprovado. Uma semana depois ele voltou para a Colômbia e estava jogando. E agora a gente ficou sabendo que não era nada disso, é porque o Santos estava sem dinheiro mesmo. Uma vergonha, né? Depois o Noriega fez, o jornalista Noriega, grande, que era da Globo, né? Fez uma pergunta sobre o Juliano. E aí ele fala do Billy Arce, o Galo,
dizendo que o Billy Arce ele pode ser usado naquela posição do Juliano. E eu já tinha falado isso em outras lives que eu participei, que eu fiz também, que o Billy Arce não é um jogador totalmente ponta, é um jogador mais de dentro, que joga mais como segundo atacante. E confirmou o que eu achava, porque eu vi os vídeos dele e eu vi alguns jogos do Billy Arce. Ele vem muito por dentro, ele joga muito ali naquela... Ele não é um meia-meia, mas ele é um meia mais atacante, ele não é tão ponta. Então essa é a ideia do Billy Arce do Santos. Jogar ali naquela posição do Juliano, tá? Pelo menos foi o que o Galo falou. Aí depois o Calil pergunta sobre o Paulo Brax. Boa pergunta. Paulo Brax, ele disse que o Paulo Brax ele fica mais na Vila Belmiro, cuidando das partes administrativas do clube, que é geral, não é só o futebol, tem outros esportes, o feminino, tem outras questão da base, e que vai pouco ao CT, tá? Mas que conversa assim sobre a questão do futebol, tal. Foi o que o Galo falou que tem uma boa relação com o Brax. Não seria diferente ele falar de outra forma, né? Sobre o Patati, ele falou sobre o Patati dizendo que o Santos realmente tinha proposta do Patati, só que os valores não agradaram o Santos, tá? Não agradaram o Santos e pretende ficar com o garoto. Eu acho que ele é uma boa valia para o Santos e que vai ficar. Essa proposta que realmente teve, que o Santos já estava conversando, não deu certo. Resposta de Alexandre Galo sobre isso. Sobre Patrick, ele citou dizendo que o jogador tem 400 jogos no profissional, que jogou Libertadores, que é um jogador importante e que o Santos conta com o atleta. Ele não ia falar diferente. Porque perguntaram se ele poderia ser vendido, negociado, né? Ele falou, qualquer jogador pode ser negociado, mas ele ainda citou essas coisas dos 400 jogos que jogou Libertadores, o Patrick. Como se a torcida do Santos estivesse ligando para isso. O Santos quer saber se o cara tá jogando bola ou não. Essa é a questão. Não quero saber se o cara jogou 400 jogos ou jogou Libertadores. Essa é a minha opinião, né? Sobre a questão do... Falou que o torcedor tá muito machucado, porque disseram assim, pô, o Calil. Que agora eu vou entrar na questão do Calil. O Calil perguntou se era injusta as críticas do Santos, que a torcida do Santos está fazendo ao Carille por toda a campanha que ele está fazendo e tal. Aí o Galo falou que é natural, por estar no Santos, pelo momento que a torcida tem vivido os 3 anos, está muito machucada e tal. O Calil, ele simplesmente protege o Fábio Carille. Ele já deu diversas opiniões sobre isso, inclusive no chat, nessa entrevista aí que teve na Transamérica. Ele disse, quem não quer Fábio Carille no Santos não gosta do Santos e não sabe nada de futebol. Eu não quero mais Fábio Carille no Santos, eu era até um defensor do Carille, mas depois, pelo que eu estou vendo o desenvolvimento dele no Santos, eu não quero mais Fábio Carille. Então quer dizer que eu também não sou 100% torcedor. Eu acho que isso é um absurdo, eu acho que tem que respeitar o torcedor do Santos e a opinião das pessoas. Mesmo que ele está indo bem, o Santos está invicto, mas eu acho que o Santos poderia dar muito mais. O Santos é um futebol pobre, joga pro gasto, é um futebol pragmático. Acho que tem uma certa obrigação de jogar bem, sim, né? Não jogar no sufoco. Os times respeitam muito o Santos, sabe? E o Santos não está sabendo aproveitar. E isso conta muito por causa do técnico. E ele deu essas declarações de forma infeliz, mas é o estilo do jornalista, tem que respeitar. Um jornalista renomado aí e tá dando as suas opiniões, mas ele também tem que respeitar as opiniões contrárias também, porque cada um tem sua opinião, né? Então quer dizer que as pessoas que não gostam do Carille não gostam do Santos? Não é assim. Desculpa, Carille, você errou nessa daí. Respeito, mas não foi legal não. Não foi legal mesmo. O Santos a torcida do Santos, ela tem o direito, e a grande maioria não quer o Carille, tá? Tem o direito sim de se manifestar e dizer que não quer o cara. Qual o problema? Entendeu? É assim que a banda toca. Falou que o Galo falou que o Carille tá respaldado, tá? Que conta com o técnico pro ano que vem, mesmo porque tem aquela questão do contrato, da renovação automática. Dificilmente o Carille vai
vai sair do Santos, ele subindo, ele vai continuar para o ano que vem, a não ser que esteja uma pressão muito grande. E a questão do Japão vai sobrar para o Santos, gente. Essa é a realidade. Eu tenho certeza que foi feito um contrato para o Santos pagar essa dívida. Eu tenho certeza não, eu tenho 90% de certeza. Eu não vi o contrato, mas com certeza. Porque pelas aquelas derrotas que o Santos teve, se fosse naturalmente já tinha se demitido. Mas o Santos está com problema financeiro. E aí não demitiu. Quando eu digo certeza, é de forma figurada. Não estou dizendo que eu tenho certeza porque eu não vi o contrato. Pode ser que eu esteja errado. Mas pelas demonstrações que o Santos deu, é isso. Entendeu? Fez uma pergunta interessante o Calil sobre o Soteldo, né? Ele, pela resposta que o Galo deu, ele disse que não conta com o Soteldo, que espera que o Grêmio contrate o atleta, tendo em vista que ele está indo muito bem no Grêmio, é uma opção de compra que o Grêmio tem, né? Já em contrato. Dificilmente o Soteldo volta pro Santos. Vai pro Grêmio mesmo, não tem jeito, tá jogando pra caramba no Grêmio. Então, mesmo é que é um jogador, é uma bomba relógio, né? Ele joga bem, só que tem hora que ele vai faltar, ele falta em treino, chega, todo mundo sabe, isso aí não tem jeito. Esse é o Soteldo, joga muito, ele resolve jogos, mas acho que no Santos ele não joga mais, não tem mais clima, acabou. É a mesma questão do João Paulo, na minha opinião também. Ciclos se encerram. Eu tava falando do Lucas Braga, gosto do Lucas Braga como pessoa, a forma que ele respeita o Santos. Mas o ciclo dele acabou, tá indo muito bem no Japão, provavelmente o time japonês vai adquirir ele. E vida que segue. O Soteldo é a mesma coisa, vida que segue, valeu, já passou. O Santos tem que pensar mais pra frente. Não a gente ficar pensando lá atrás. E o último ele falou da questão do jogo do Botafogo de novo, porque o Calil achou que foi o maior absurdo da gestão foi a questão do Santos ter mandado aquele jogo pra Londrina, né? Ele nem falou do Patrick. O Patrick foi o mais absurdo, na minha opinião. Mas aí o Galo fala, aí depois ele começa a entrar no contexto do jogo, dizendo que o Santos massacrou, que o Santos tinha que ter feito. Era para ter feito 6-2 e tal. E contextualizou desse jeito. Mas você vê, pessoal, foi uma entrevista com muitas informações. Foi até bem esclarecedora do Galo. Finalmente, que o Galo é complicado quando ele mete quando ele coloca a boca do trombone, é difícil, né, o Galo, né? Mas é isso, pessoal. Peço para que todos se inscrevam no canal, dê o like, compartilhe. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque realmente eu estava ouvindo com muita atenção essa entrevista do Alexandre Galo para a Rádio Transamérica. Um grande abraço a todos e boa segunda-feira, e amanhã vai ter live, hein, pessoal?